Estamos aqui na Praça do Mensageiro, na Avenida Paraná, uma das principais avenidas de Vilhena, uma avenida comercial, uma avenida muito movimentada. E aqui nós estamos com um evento do Sebrae chamado Conecta Sebrae itinerante. É uma forma que o Sebrae está encontrando de cada vez mais se aproximar do seu público-alvo, principalmente dos pequenos negócios. E isso daqui não acontece sozinho, a gente tem parceiros que estão aqui junto com a gente procura trazer produtos e serviços, crédito, informação na área de gestão, palestra, enfim, a gente procura trazer a maioria dos produtos e serviços do Sebrae para que os nossos clientes, os nossos futuros clientes, principalmente os pequenos negócios, entendam como que realmente o Sebrae funciona e também abrindo um leque para os nossos parceiros, para que eles possam mostrar e possam ajudar esses negócios se desenvolverem. Nós estamos aqui hoje com Jonathan, diretor de negócio da cooperativa Cicobi Cred Jurde, de Porto Velho, que é uma alegria muito grande a gente recebê-los aqui nesse evento, vocês conhecerem esse trabalho que está iniciando, já que esse daqui é um trabalho piloto, mas é um trabalho que nós temos um foco, nós estamos levando isso que os nossos clientes venham conhecer nossos produtos, para que a gente possa ajudar ele. Amanhã a gente vai ter um bate-papo aqui com um grupo de empresários, para a gente entender, para a gente ouvir eles, para a gente poder direcionar todos os nossos esforços para resolver problemas que afligem os pequenos negócios. E aí, Jonathan, o que você está achando? Fala um pouquinho do cooperativismo, que é uma grande força aqui principalmente em Rondônia, na região norte, né? Sim. E o norte do Mato Grosso, enfim, o Brasil inteiro está crescendo. O cooperativismo é uma forma muito democrática das pessoas serem donos de um banco, né? Justamente. Então, as pessoas conhecerem qual que é a finalidade, qual que é o propósito da cooperativa, então nos conte tudo, como que realmente acontece todo esse processo. Certo, Sharif. Falando sobre cooperativismo financeiro, né, propriamente dito, como que é formado, né? É uma instituição financeira formada pela associação de pessoas, né? E essas pessoas que tornam-se sócios, donos da cooperativa, usufruem dos produtos e serviços, né? E semelhante a uma instituição financeira tradicional, no qual o acionista recebe seus dividendos, né? O lucro daquela instituição, os nossos sócios participam das sobras, né? Isso a gente chama de fomentação regional, né? Só para esclarecer, Sim. Sobra é o lucro, é o isso? lucro. A sobra é o lucro, justamente. A sobra é o lucro da cooperativa, que é distribuída entre os seus associados, que são os correntistas, né? Então a gente chama isso de distribuição, de fomentação regional, porque o dinheiro ele fica no município, fica no estado, né? Então o que aquela cooperativa gerou de lucro, que ela movimentou, ela distribui naquele município que ela está, né? Ele volta para o produtor rural, volta para o empresário, né? Volta para o trabalhador, né? Então ele participa de tudo. Ele faz o empréstimo, gera uma receita, parte dos juros volta para ele, né? Ele tem um cartão de crédito, gera uma receita, volta para ele. Então é basicamente assim que o cooperativismo financeiro funciona. Isso é uma das partes, né, do cooperativismo financeiro. A gente tem o Instituto Cicobi, né, com várias ações sociais, né, voltada para essa questão da sociedade, a comunidade mais carente. Então, quando você é um correntista, um associado nosso, você está participando de tudo isso, né? Você está contribuindo com essas ações sociais que nós fazemos, né? Você está contribuindo com a fomentação regional do seu estado, da sua cidade. É basicamente isso aí. Daí, você faz parte de uma cooperativa do Tribunal Regional do Trabalho, é isso? Isso, nascemos Fala como é que funciona isso, porque aqui nós temos um Tribunal Regional do Trabalho, a 14ª.
seção, né? É isso? Região. 14ª região. Então, me explique como que nasceu essa cooperativa foi através dos funcionários? Como é que aconteceu isso? Foram 20 e poucos servidores ali que se juntaram, né? Porque grande diferencial do cooperativismo, né? Porque a gente fala em sobras, lucros, só que não é o nosso foco principal. Então, as taxas são mais acessíveis, né? As taxas de juros são mais justos, né? Porque não é a nossa finalidade, a sobra. Então, esses servidores se juntaram e montaram uma cooperativa porque eles também já estavam extasiados, né? Das tarifas que eles pagavam com as instituições financeiras tradicionais. Então, eles se juntaram e fundaram essa cooperativa de crédito. E a gente nasceu, né, dentro de um órgão público com esse DNA voltado para o servidor público. Então, depois vieram convênio com outros órgãos, Ministério Público, Justiça Federal, TSE, Defensoria, Governo do Estado. Então, a gente tem uma cooperativa especializada no servidor público. Há 4 anos atrás, mais ou menos, a gente abriu para o público em geral, que nós chamamos de livre de emissão. Mas o nosso DNA, ele vem da nossa principal carteira, a gente é especializado. O servidor público, ele tem uma dificuldade, principalmente os mais antigos, de serem muitos tomados, né? Muitos tomadores de crédito. Então, não é a nossa intenção, né, endividar o cooperado. Então, a gente entra o Instituto Sicoob prestando uma consultoria financeira, né, ensinando ele a gerir melhor assim, as suas finanças pessoais. E, enfim, basicamente é isso a Credjord, Sicoob Credjord. Nós estamos aqui também com o Rafael, que é gerente comercial. Rafael, seja bem-vindo aqui à Vilhena e fala um pouquinho dessa parte comercial. Qual é a sua expectativa de tudo isso, conhecer mais esse horizonte aqui, outros ares mais frescos do que Porto Velho, né? Bem mais amenas o clima. Enfim, é uma cidade aqui, Vilhena é uma cidade muito agradável, uma cidade acolhedora, mas a gente precisa olhar na questão de negócio. E você, sendo da área comercial, como que você vê todo esse processo, todo esse caminhar da tua diretoria para atingimento dos seus objetivos? Qual que é a sua meta? Como que funciona isso? Boa noite, né? Então, quando a gente fala de instituição financeira, de negócios, do cooperativismo em si, ele precisa de um resultado. Até porque o cooperado também quer resultado. Quando a gente fala se a gente for pensar de que a cooperativa ela pode dar resultado e pode não, se o cooperado for amargar o negativo, não vai ser legal, então o cooperativismo já vai deixar de ser útil ali. E assim, a cooperativa ela trabalha como uma instituição, só que a gente trabalha como uma instituição voltada para o cooperado. Então assim, a gente quer fazer negócio, mas que não prejudique o cooperado. A gente quer fazer negócio, mas que não divide o cooperado. Então assim, vamos usar o mesmo termo aí do programa, a gente se conecta com o Sebrae nesse ponto de educação financeira, de levar o bem social. Então a gente quer fazer negócio, a gente tá para fazer negócio, mas desde que dê o suporte para o servidor, desde que dê o suporte pro pequeno empresário, pro grande, pro micro, médio e pro grande. Então assim, a gente não trabalha com essa distinção. E o Sebrae, ele tá junto, é bem parecido com o Sicoob nesse ponto, porque a gente quer ajudar, a gente quer dar consultoria, a gente não quer que o cara se endivide, que o cooperado se endivide. A gente quer que ele tenha uma vida financeira solvente, líquida ali, que consiga viajar com a família, que consiga ter um carro, que consiga ter uma casa, que consiga juntar a poupança. Porque a gente vê no mercado, no cenário, a inadimplência do Brasil subindo aí abruptamente, as taxas muito altas que são correlacionadas com a inadimplência. Então assim, a gente trabalha no inverso disso. Os grandes bancos querem que você se endivide, que use cheque especial, que atrase cartão de crédito, que parcele o cartão, porque está entrando dinheiro. E está entrando dinheiro para os acionistas. Da cooperativa não. A gente tem a funcionalidade, só que a gente não orienta isso. A gente estimula muito poupança. E a gente pode até falar do nosso capital social, onde a gente estimula que o cooperado guarde ali 1% da renda, R$50. E quando dá, às vezes, na aposentadoria, que ele estava endividado, não, ele já tem uma renda. Então, assim, a gente quer fazer negócio, o nosso viés é fazer negócio, mas um negócio ali que seja saudável para o cooperado e para o associado. E para o empresário, né? Bem, olhando toda essa situação que o Brasil está passando, toda essa movimentação desde o ano passado para cá, qual que é a expectativa de vocês? Como que você vê a situação econômica?
qual análise vocês fazem dessa situação para as pessoas poderem entender os seus pontos de vista? O negócio, a gente está em processo de habilitação, né? Ele já é uma questão mais técnica, né? Que o Banco Central exige da gente, a gente está nesse processo. Só que ele está dentro do nosso planejamento estratégico, porque na verdade a gente é uma cooperativa que nasceu, né, para o servidor público, só que a partir da livre admissão a gente passou a trabalhar com tudo, né? Com PJ, com o público de livre admissão que a gente chama, o público em geral, e o agro tá para entrar com a gente no ano que vem. Então, por mais que a gente nasceu no servidor, nós temos áreas lá dentro, né? Então eu tenho áreas que atende o servidor, que é especializado para dar essa consultoria financeira. Eu tenho minha área de pessoa jurídica, que é para ter esse contato com o empresário, e inclusive a consultoria financeira para ele também na gestão, para ele ensinar a contabilização, margem de lucro. E para o agro a gente vai nessa mesma linha. A área está sendo criada, né, para atender o produtor rural. Porto Velho, ali região, tem o Sebrae está nesse processo ali de legalizar as terras próximas ali, né, as linhas. Então isso é uma grande oportunidade de negócio para a gente, e como o Rafael muito bem disse, a gente procura fazer negócios saudáveis, né? Não, a gente tem um dizer no mercado aí que é muito produto goela abaixo, né? Mas a gente não, a gente é a necessidade do cooperado que a gente trabalha, né? Nada além disso. Porque ele é um proprietário da cooperativa, né? Ele na verdade ele é o nosso chefe, ele é dos donos ali da cooperativa. E quando a gente fala de Sicoob, a Credijur de hoje, a gente não tem a característica do agro. Só que a gente tem outras 6 cooperativas no norte que tem essa característica. Então assim, a gente não é rival uma da outra. A gente orienta, o cooperado chegou, se chegar um produtor rural, a gente orienta para outra cooperativa, a gente dá o suporte, liga, assim, ele não vai sair sem atendimento e não vai sair desassistido de nenhuma agência, tá? Quando a gente fala de Sicoob, ele é muito grande. Assim, a marca muito valorizada. Saiu a pesquisa, acho que é a 4ª melhor marca hoje do Brasil, de instituição financeira. Então assim, a gente vai dar o suporte. Hoje a Credijur não tem braço para poder atender, mas a gente tem o suporte, a gente vai ligar para a cooperativa, a gente vai orientar, porque o agro hoje no norte ele é muito forte. Sim. A gente não tem como. Bem, vocês estão sabendo que amanhã nós vamos ter uma feira inclusive da agroindústria, artesanato. Nós vamos fazer aqui na Avenida Paraná, aqui em frente da praça. E são produtores rurais que vivem dos produtos que produzem, né? E o Sebrae vem trabalhando com eles, ajudando e orientando. Teve eles tiveram cresceram, né? Saíram daquela visão de estarem, digamos assim, produzindo para comer, né? Para uma coisa mais profissional, para eles começar a olhar o mercado, para eles ter um produto apresentável, ter um produto com qualidade. Enfim, a gente está nesse caminho orientando ele, tanto também com o artesanato. É um grupo de pessoas que trabalha manualmente todos esses produtos para poder vender. São produtos tradicionais, são produtos assim bem representativo, que o nosso artesanato aqui de Vilhena é uma referência dentro do estado, e nasceu assim de umas conversas junto lá no Sebrae para a gente poder apoiá-los. E nós viemos já uns 4, 5 anos apoiando, e eles estão vendo o processo de crescimento, o processo de aceitação, tirando alguns tabus que existem para esse grupo que são empresários, são pessoas que trabalham com seu CNPJ, são pessoas que gera riqueza para o município, gera emprego, enfim. Hoje tudo nasce pequeno e existe um crescimento natural, desde que tem um propósito, tem uma gestão, tem uma forma de caminhar para a busca de um objetivo. A cooperativa tem essa visão também de apoiar esses pequenos, de estar junto com ele, de
proporcionar inclusive investimento para que eles possam... Sim. Na verdade, esse pequeno empresário, ele acaba não tendo acesso às instituições financeiras tradicionais, né? Muito menos ao crédito, e é onde ele vai bater no Sicoob, ou nós vamos bater na porta dele muitas vezes, né? Porque um dos nossos focos é o micro e pequeno empresário que a gente sai visitando, né? No porta a porta. E aí entra os parceiros, né? Eles têm, às vezes tem essa dificuldade contábil, né? Essa dificuldade da gestão ali, de comprovar a forma que fatura, né, o que sobra e tal, mas aí a gente entra com esses parceiros, com o Sebrae tem um fundo muito bom que é o FAMP, né, que auxilia o MEI em diante, garantia, né? Dá garantia para a operação, que justamente que é o que fornece o acesso ao crédito, né, porque o pequeno empresário, quando ele está no começo, ele ainda não conseguiu ter guardar aquele patrimônio, né? Ele não imobilizou nada ainda, que é o que normalmente a gente precisa de garantia. É porque a gente trabalha com o dinheiro do cooperado, né? A gente é intermediador financeiro. Eu pego o dinheiro daquele que está sobrando, que a gente chama de superavitário, né? E empresta para quem está necessitando. Então, nesse intermédio, é necessário uma garantia, porque justamente para garantir aquele cooperado que está deixando o dinheiro lá com a gente. E aí o pequeno empresário tem dificuldade nessa garantia, e é onde o Sebrae entra com o FAMP, a gente tem o governo do estado aí com o PROAMP, tem o governo federal com o PRONAMP, então a gente atende e muito bem, eles ficam muito satisfeitos, porque eles já estiveram em outras instituições e não foram nem atendidos, né? Eu já vim de outras instituições financeiras tradicionais, e se a empresa não tivesse aquele faturamento mínimo, nem conseguia abrir a conta com a gente. Então o Sicoob vem em uma outra pegada totalmente diferente, justamente para atender esse pequeno empresário. Deixa eu fazer uma pergunta mais direcionada para você. Um MEI, microempreendedor individual, certo. Faturamento de até R$86 mil ano, dando 6 mil e alguma coisa por mês. Ele abrindo, se ele vier aqui amanhã abrir ali com a gente, lógico que é uma hipótese isso. Sim. Daí. Sim. E ele será orientado para o crédito. Ele tem possibilidade de tendo um projeto bem estruturado, bem, ele ter a habilidade de lidar na questão da gestão. Sim. Existe essa possibilidade, ou o banco limita, ele só dá crédito quando tiver 1 ano, 2 anos? Tem essa possibilidade, né? A gente já, inclusive o MEI, a gente já associa ele digitalmente, né? Que é uma conta que não tem custo para ele algum, associa ele digitalmente, e aí é isso, é a gente visitar a empresa, ver como é que funciona o negócio dele, né? Ver em qual linha de crédito que melhor se encaixa para ele, a taxa de juros, dentro do projeto dele, porque a gente tem a linha de crédito voltada para a necessidade dele. De repente ele quer financiar um veículo, opa, a taxa de juros ali é menor, né? Ou quer financiar um projeto, né? Uma construção, uma reforma, é menor. Não, eu quero um capital de giro, que é para estoque, é para alguma coisa, já é uma taxa de juros um pouco maior, né? Só que aí entra esses fundos garantidores, que a taxa, a gente consegue reduzir a taxa por causa da garantia. Justo, mas não, ele associando amanhã, a gente visitando a empresa, tendo essa proximidade com o empresário, o crédito é aprovado. Um dos princípios assim do Sicoob, da cooperativa, do cooperativismo, é a igualdade. Então assim, não é para existir a distinção entre o cooperado que fatura 1 milhão, 10, 20 milhões no ano para o que fatura 81. Porque o que fatura 10, ele começou faturando 81. Então assim, para ele hoje é mais fácil operar, onde ele baixa em qualquer instituição financeira, dos bancos convencionais aí, ele vai ter crédito, ele vai ter atendimento, tem os Prime da vida, onde ele paga R$100 de manutenção de conta, que o pequeno não tem condição. E aí o Sicoob entra, porque assim, como o Jonathan falou, a gente tem hoje fundos que só o Sicoob opera. Por quê? Porque o mercado viu que ninguém queria chegar naquele mercadinho lá de esquina, que o cara abriu, ficou desempregado e abriu um mercadinho com 3, 4 prateleiras. O mercado não queria saber daquilo.
Não queria saber daquele mercado, daquela costureira que assim, costura a vida toda ali e não tinha dinheiro às vezes nem para comprar uma máquina, fazia para comer. Então o Cicobi ele entra nesse ponto. A gente lá, a gente visita esse povo, a gente tá junto, a gente tá lá, o cara, assim, tem situações de que a costureira quer comprar uma máquina nova e ela não tem crédito. Às vezes ela não tinha um cartão de crédito, ela nem sabia como pedir, como fazer. Então a gente chegou, eu tive um caso pessoal que a gente visitou, eu e o gerente PJ lá em Porto Velho. Era uma família de produtores, eles eram produtores de polpas de fruta. Então assim, eles queriam crescer, eles vendiam bem, eles queriam crescer, eles queriam vender, só que eles não sabiam como fazer o MEI, como abrir o MEI. Eles não tinham não tinha instrução quase que nenhuma. A gente chegou, levou o computador, abriu o MEI, explicou. Eles conseguiram vender para grandes empresas lá, porque o produto era muito bom. Só que eram pessoas leigas que sabiam produzir, não sabiam gerir, não sabiam fazer a gestão, não tinha esse know-how, a gente chegou junto, inclusive liberou um crédito para eles conseguiram financiar uma estradinha, que era um carro que eles precisavam comprar. Porque o que eles faziam? Eles produziam na terra deles ali, que era pequena, era uma chácara, só que quando produziam cupuaçu, se eu não me engano, e quando acabava eles iam comprando. Então assim, olha a mente empreendedora, só que eles não sabiam abrir um MEI. Eles chegaram a bater em porta de Itaú, de Santander, os caras não querem, eles não querem saber, porque assim, ele teria que abrir o MEI, ele teria que mostrar a movimentação e com a gente não foi necessário, a gente chegou, orientou, abriu, entregou um cartão, eles conseguiram, eu lembro que no caso deles, conseguiram comprar uma despolpadora lá de uma máquina que não tinham acesso, que eles faziam meio que manual, a gente conseguiu liberar o crédito para eles conseguirem aquele, então assim, foi uma experiência rica que a gente viu onde o Cicobi chega, que as instituições não chegam, eles não querem saber do pequeno. Eles não querem saber do pequeno. E a gente tem hoje, como ele citou, o PROAMP. O PROAMP só o Cicobi opera, que é uma parceria com o governo do estado de Rondônia. O que o governo viu? Viu uma oportunidade de fomentar a economia local. O Banco do Brasil quer saber? Não quer, não tem necessidade. A gente empresta ali até 50 mil para um MEI, até 30 mil. Às vezes o cara quer comprar um carro para melhorar o negócio. Às vezes o cara precisa de uma máquina para dar um up. Precisa contratar alguém, às vezes, para participar. Lá em Porto Velho a gente tem muitas feiras de empreendedores. Às vezes o pessoal precisa de 30 mil para investir na feira para ganhar 60. E muitas vezes não consegue montar um patrimônio porque o cara faz para sobreviver. Então assim, a gente entra nesse ponto, a gente visita muito, a gente está junto perto de empresa, então o Cicobi tem esse diferencial e é muito possível. Hoje ficou tão acessível que a gente abre conta MEI de forma digital. Então assim, o cooperado que chega, ele precisa nem levar a documentação, ele basta tirar uma foto, fez o reconhecimento facial, mandou uma foto do cartão CNPJ, tá aberta a conta. E aí ele já consegue operar, e detalhe, é uma conta que ele não vai ter custo, é uma conta que a gente está ali, se precisar de uma consultoria a gente vai junto, se precisar de um apoio a gente está junto. Às vezes o cara quer dinheiro, às vezes ele não precisa de dinheiro, ele precisa de orientação, porque ele já ganha muito, só que às vezes ele está pagando uma taxa muito alta de maquininha. Então assim, a gente chega nessa consultoria para poder realmente aproximar, e o Cicobi hoje ele opera com grande, mas ele opera muito, a gente pode falar que ele opera muito mais com pequeno, com ticket médio baixo, que fica ali marginalizado, vamos dizer assim, no mercado. Essa introdução que o Rafael fez, falando que todos são iguais, é um princípio muito forte nosso, é o princípio da isonomia. Então todo associado ele é igual, então desde do pequeno empresário ao grande, desde o superavitário ao deficitário, que é desde o que tem dinheiro ao que precisa de dinheiro, são todos tratados iguais, inclusive nas sobras. As sobras, lógico que ela é proporcional à movimentação financeira de cada um, aos produtos contratados, só que a fórmula é igual para todos. E até na Assembleia, assim, o voto de quem tem 10 milhões na conta, de quem tem R$1, é o mesmo poder de voto. Então assim, o cooperativismo ele se torna bonito nesses pequenos detalhes aí, porque não tem distinção. Então assim, e a gente pode até falar que talvez, olhando de forma macro para a grande massa, o mais próximo que se chega de ser dono de uma instituição é com o cooperativismo. Porque ou você entra no cooperativismo, você tem que ter ações. E aí quem é que consegue ficar acompanhando? Muitas vezes a pessoa não sabe nem entrar na bolsa, assim, tem uma conta na XP para comprar a ação do Bradesco, do Santander da vida. Então, ele populariza muito essa questão da instituição. E assim, a gente participou de assembleia, a gente sabe como é que é, o cooperado gosta, cara. Quando a gente fala como é que vai ser, como é que funciona, o cooperado às vezes ele tem poder de fala, se ele quiser levantar a mãozinha lá e falar assim, olha, eu acho que é assim que funciona, ou eu acho que o pequeno produtor, o pequeno empresário tem que ter mais voz, a gente tem que ter uma linha, isso vai ser debatido, vai ser estudado por toda a área, então o cooperado tem voz. Isso a gente está falando do cooperado, ele pode ter R$1 na conta, como ele pode ter 10 milhões, levantou a mão na assembleia, ele consegue falar, ele consegue dar ideia, ele consegue se aproximar, precisando, a gente tem muito acessível. Nunca que um cliente, porque para a cooperativa eles são dono, para um banco normal eles são um cliente, nunca que um cliente chega no diretor do Banco do Brasil para dar uma sugestão de alguma coisa.
Não é democrático nesse ponto. Não tem esse acesso. Não é democrático, não tem esse acesso. Então, assim, a gente é muito acessível, tá junto, visita muita gente. E o cooperativismo, ele se torna bonito nessa riqueza de detalhes, assim, de estar próximo da população, que eu acho que se conecta muito aí com a ideia do Sebrae, que é de estar junto com o produtor, com o empresário, com o micro. Até mesmo a nossa abordagem a um propenso cooperado, a um empresário, o nosso convite ele é bem simples, né? Se ele aceita deixar de ser cliente e passar a ser dono. Bem simples. Assim, bem simples. É bem simples. Mas muito bem, velho. Foi muito bom ter vocês aqui falando um pouquinho sobre cooperativismo. Queria ver o que vocês estão participando desse processo agora nosso aqui do Sebrae. Qual é que é a imagem que você está levando para Porto Velho, para o nosso presidente lá, o Altair Chiran, que é vilhenense? Eu falo que é vilhenense porque a família dele é daqui. Sim. Ele praticamente foi criado aqui dentro de Vilhena. Exato. Então, uma pessoa fantástica, conheço desde garoto. Sim. Qual que é essa imagem que você está levando do Sebrae, do Sebrae que eu digo, o Sebrae aqui Vilhena, sim, né, onde eu faço parte da gerência dessa unidade? A nossa impressão, né, é excelente, essa atitude, né, do Sebrae aqui de Vilhena, de sair da mesa, né, e procurar o pequeno empresário, vir aqui até essa praça e se pôr à disposição, né? Ao invés do empresário ir lá no Sebrae procurar, vocês vieram até o empresário, né? E o Conecta Sebrae com uma proposta maravilhosa, né? Essa consultoria da pessoa sentar ali e essa consultoria mais próxima, gratuita, né? Numa rua de comércio movimentada, que o empresário é só sair da loja dele e vir até aqui próximo, né? Essas palestras que nós vamos ter com grandes referências aí, né? Pessoas a nível Brasil, que é uma oportunidade que vocês estão dando para o pequeno empresário, um acesso a uma palestra dessa de gestão financeira, de gestão de mídias sociais, que ele não teria, né? Talvez na internet, mas presencialmente jamais ele poderia ter essa condição de ter esse acesso a essas palestras. Então a impressão é realmente fantástica. É muito positiva a atitude, né, de estar próximo ali, de sair do escritório e de estar próximo do empresário, porque existe essa necessidade. Hoje em dia, assim, ficou tudo tão tecnológico, tudo tão na tela, que quando você tem essa proximidade, acho que é um diferencial. E o Sebrae, ele se diferencia nesse ponto aí, de estar mais próximo de estar popularizando aí as palestras que eles não teriam acesso, seria por tela, de estar dando a consultoria, que muitas vezes tem empresário que mal sabe o que é uma consultoria. Então, assim, a ideia é muito positiva, a gente sai bem satisfeito aqui do evento. Bem, cara, obrigado por vocês terem aí, nossa gratidão. Leva um abraço forte lá ao Altair, a cooperativa, ao Cicobi Norte, que ele também faz parte. Sim. Enfim, nós estamos sempre à disposição aqui, quando precisarem, estamos à disposição, a gente estamos de portas abertas, tudo que vem e para ajudar principalmente os pequenos negócios, velho, nós estamos juntos aqui. Conte com a gente. A gente em Porto Velho também, né? Se tiver por lá, o nosso PA, a gente tem a gente tem um PA em frente ao TRT ali na Almirante Barroso. É fácil acesso, quem quiser conhecer lá também é só ir lá com a gente, procurar, que a gente vai estar sempre à disposição, tomar um café lá com a gente. E vamos aproximar do Sebrae cada vez mais e fazer uma parceria cada vez mais sólida aí. Muito obrigado pelo convite, né? Nós que agradecemos. Tá sendo muito boa.